dar continuidade à nossa reunião, fazendo uma prece a Deus nosso Pai, pedindo a permissão para darmos início à nossa reunião, pedindo aos espíritos protetores que aqui estão, que possam nos capacitar para termos mais entendimento de todo o estudo que vai ser trazido, que possamos, na paz do Pai, darmos início à nossa reunião. O estudo de hoje, quem vai nos trazer vai ser a nossa companheira da casa, Vânia de Sá Herp. Para ela, as nossas melhores vibrações. Seja bem-vinda. Obrigada, Lígia. Bem, hoje eu estou aqui tentando substituir Maria Regina de Agostinho, que não é nada fácil, né? Ainda mais assim de última hora. Vamos lá. Coragem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está aí, infelizmente, bombando, né? Nós estamos vivenciando um momento, né, de muitas fake news, as notícias falsas. Então, nós hoje vamos falar sobre elas e como nos livrar delas, como fazer para conseguirmos discernir, né? É verdade? É mentira? Não, eu não vou falar de política, não se assustem. Quando a gente pensa em fake news, a gente pensa que é uma coisa muito moderna, né? E realmente hoje nós temos várias ferramentas que tornam essa possibilidade uma coisa assustadora. Mais baixo? Bom, vou começar novamente, porque pode ser que não tenha sido ouvido nos outros andares. Hoje nós vamos falar sobre fake news, uma coisa que está acontecendo no nosso mundo de hoje, né, assustadora. E nós temos que pensar, né, o que nós estamos lendo, o que nós estamos recebendo, é verdade ou é mentira? Como saber? E, na verdade, isso não é um problema atual. Interessante que hoje, ali naquele caderno especial do Globo, falando que, uma professora de história, dizendo que isso não é uma coisa moderna, não é uma coisa atual. Que há 3.300 anos atrás, 3.300 anos atrás, Ramsés, ele disse que havia derrotado o Império Hitita. E ele não tinha nem derrotado, nem vencido, nem tinha sido derrotado. Então, ele tinha empatado. Na verdade, né, numa guerra, quem é que ganha alguma coisa? Então, a gente vê que isso acontece já há muito tempo. Agora, imagine Ramsés, né, com toda a tecnologia que nós temos hoje, com WhatsApp, com Face, com Twitter, com Instagram e tudo mais, né? Seria um desastre total. Então, nós temos que pensar isso, né? Nas fake news. E temos ferramentas hoje em dia, hoje e amanhã, na verdade, 6 empresas se juntaram para poder justamente responder quais são as notícias que são verdadeiras, quais são as notícias que são falsas. E eu vou dizer para vocês quais são. Uma é da Globo, Fato ou Fake. Outra se chama Lupa, outra se chama Aos Fatos, outra se chama Comprova, outra é boatos.org e a outra, a última, é iFarsas. Um Ezinho, tracinho, farsas. Marc Bloch, que é um historiador francês, ele disse o seguinte: as notícias falsas precisam de sociedades dispostas a acreditar nelas. E a gente vê que ele tem toda a razão. Precisa que alguém acredite, que não duvide e que passe adiante, o que é um perigo, compartilhando, né? Então, nós temos tido também uma invasão, acreditem se quiserem, de fake news do plano espiritual.
mensagens de Emmanuel, mensagem de Ismael, mensagem de Chico e por aí vai, né? E a gente fica pensando, como é que a gente pode se defender disso, né? Como é que a gente pode saber se essas mensagens são verdadeiras ou falsas? Que ferramenta nós poderemos utilizar, né? Então, um outro francês, não sei se vocês conhecem, Hippolyte Léon Denisard Rival, fez isso pra gente, né? Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec e ele foi convidado para ver aquele fenômeno que estava assim, a grande moda em Paris, nos invernos, onde as pessoas se divertiam e iam ver as mesas girantes. As mesas se levantavam, você fazia perguntas às mesas e elas, de uma maneira muito tosca, respondiam as perguntas. E ele ficou pensando, todo mundo ali ia só se divertir. Mas ele, um grande cientista, um grande pedagogo, ele pensou, peraí, se mesa fala, elas têm aí uma inteligência por trás. Se tem uma inteligência por trás, isso tem consequências. E ele passou então a observar o fenômeno não apenas como um entretenimento, não apenas como curiosidade, mas com um espírito de grande observador, né? E ele então teve a oportunidade de fazer várias perguntas a esse novo mundo que se descortinava, um mundo espiritual. Ele então começou a fazer perguntas e perguntas, recebendo respostas e respostas, e isso então foram publicadas as 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. E Kardec, com essas respostas dos espíritos, com a linguagem que ele via que os espíritos utilizavam para dar as respostas, ele formatizou o que nós chamamos de escala espírita. E é isso o tema da noite de hoje, escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 100 à pergunta 106. Lembrando que essa da parte primeira do Livro dos Espíritos está falando sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, e onde a gente vai tendo nessas informações de que mundo é este. Um mundo que nós não ignorávamos, porque desde que o mundo é mundo, nós temos essa comunicação. Mas, da maneira como ele nos trouxe, nós poderemos conhecer realmente o mundo espiritual e o que ele nos traz de novidade. E Kardec pensou, há consequências morais nessas respostas. Tanto que o subtítulo do Livro dos Espíritos é Os Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns. Kardec realmente teve o auxílio de diversos médiuns e ele trazia essas respostas, ele estudava e fazia com que elas estudavam para ver se havia realmente uma unanimidade de resposta, logicamente, com cada médium tendo essa filtragem, cada um trazia mais ou menos a sua linguagem, mas mais ou menos a mesma resposta era dada, e ele então, através dessa confirmação, ele então publica o Livro dos Espíritos. Então, ele percebeu que os espíritos não tinham a mesma evolução espiritual. Então, eles não eram iguais em poder, não eram iguais em saber, não eram iguais em inteligência e não eram iguais em moralidade. Havia várias classes. E isso, mais ou menos, é uma coisa muito óbvia, mas a gente não se atém a isso. Quando a gente pensa num plano espiritual, quando a gente pensa que esses espíritos que estão lá do outro lado são infalíveis, que eles nos dão respostas que são respostas que nós realmente deveremos acatar, porque eles têm a sabedoria. Será? Se nós formos pensar, por exemplo, na população do Rio de Janeiro,
Então, temos que pensar nessa população encarnada do Rio de Janeiro. Imaginemos que essa população desencarnada vai estar lá no plano espiritual e eles vão ter o mesmo nível acadêmico, o mesmo nível de moralidade. Então, a população desencarnada é um reflexo da nossa população encarnada. E temos que, então, pensar que, bom, se eu tenho um amigo super brincalhão, ele desencarnou, vai para o plano espiritual, será que ele muda? Ou vai, se ele tiver a oportunidade, dar uma mensagem para mim? Isso é interessante, essa coisa da mensagem, né? Eu quero uma mensagem para mim. Tem vários livros publicados em literatura espírita, não dá nem para a nossa biblioteca ter todos os livros, mas a gente quer uma mensagem para a gente, né? Logicamente, esse amigo irá me trazer uma mensagem absolutamente brincalhona, fazendo piadinha do mundo espiritual. Vai dizer o quê? Vai fazer graça. Né? Aqui estou eu, né? Melhor do que nunca. Qualquer coisa assim. E se eu tiver um parente muito amoroso, que sempre ajudou a todos na família, qual seria o teor da mensagem dele? Logicamente, ele continua a mesma pessoa amorosa no plano espiritual. Nada muda. Seremos iguais no plano espiritual. Nós vamos ter uma percepção maior das coisas, mas a nossa essência vai continuar igual. E aquele criminoso? E aquele mentiroso? Como estará no plano espiritual? Se recebemos mensagens dele, como serão essas mensagens? É isso que Kardec, né, nos trouxe. Essas diferentes mensagens atestando essa evolução intelectual e espiritual dos espíritos. E Kardec chegou à conclusão que alguns se julgam, né, mais inteligentes do que eles realmente parecem. Sabe aqueles, né, que se acham, né? Como dizem os adolescentes. Realmente, será que eles conhecem tudo? Será que eles sabem tudo? Não importa o que você pergunte, eles respondem. Mas aí, cuidado com essas respostas. Porque a gente vai perceber o quê? Algumas respostas são absolutamente esdrúxulas. Mas pode acontecer também que nós tenhamos respostas geniais, né? Então, você pode ser vítima de uma bizarrice sem par. Eu me lembro, quando eu era adolescente, que eu fazia brincadeira do copo. Alguém aqui já fez? Assustador. No início era muito legal, né? Então, bota as letrinhas, né? Os números também, né? Você também vai perguntar quando, né? Aí, bota o copo no meio. Eu não vou ensinar para vocês, não, né? Todo mundo já sabe, né? Você bota o dedo lá em cima do copo, e todo mundo que está reunido bota o dedo em cima do copo. E o copo começa a ir de um lado para o outro, que é uma loucura, né? E, logicamente, o adolescente vai perguntar o quê? Vou me casar? Com quem? Né? Quando? Né? E talvez agora a gente perguntasse, né? Vou ganhar na loto? Né? Então, essa é a brincadeira do copo. Então, um adolescente fazendo uma brincadeira dessa, que resposta que pode ter? Existe alguma seriedade nessa busca de respostas? Claro que não, né? Então, logicamente, foi totalmente diferente de Kardec, com toda a seriedade, querendo respostas que realmente mostrassem a eles, e pela publicação, pela compartilhação desse conhecimento, que nós pudéssemos entender o que é o mundo espiritual. Então, a responsabilidade dele foi muito grande. Então, era preciso muita seriedade, muita observação, muita análise, muito cuidado naquilo que iria ser trazido. Então, todo cuidado é realmente pouco. Primeiramente, Kardec, então, fez essa escala dos espíritos, mas ele falou, essa classificação não tem nada assim de absoluto, né? Como todo processo, né, às vezes você está com características de uma fase e características de outra fase. Isso acontece, existem vários matizes.
E ele fala que o mesmo ocorre com o sistema de classificação da ciência. Também há vários matizes e você pode estar dentro desse processo numa escala ou noutra. Ao obter as respostas, Kardec pôde saber que grau de confiança ele podia ter desses espíritos e na estima que eles mereciam, né? Então, a revelação espírita é a iniciativa dos espíritos e é o resultado do homem que estuda, que compara, tirando daí os seus ensinamentos, as suas conclusões, as suas aplicações. Então, vamos à escala dos espíritos. Existem 3 categorias mais importantes: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Então, os espíritos imperfeitos são aqueles que há predominância da matéria sobre o espírito. Os bons, ao contrário, predominância do espírito sobre a matéria. E os puros já estão no alto grau de perfeição. Então, vamos falar hoje dos espíritos imperfeitos. Ainda bem, né? Porque essa é a nossa praia. Falar dos espíritos puros e dos bons é difícil, que a gente tenha a menor ideia do que seja isso. Então, vamos lá falar desses espíritos imperfeitos, né? Predominância da matéria sobre o espírito. O que será isso, né? Será que isso é uma coisa que acontece de vez em quando na nossa vida? Essa predominância da matéria sobre o espírito? Ou é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Vamos pensar, né? Aí tem uma história, né, tirada dos lindos casos de Chico Xavier, a história de um carpinteiro. Esse carpinteiro, ele já estava com bastante idade, já estava já no grupo dos idosos. E ele pensou, bom, eu preciso me aposentar. E ele, então, era um excelente carpinteiro, o melhor da carpintaria, trabalhava lá há anos. E ele disse, então, ao seu quando ele trabalhava, né, que ele iria se aposentar. Porque ele não ia realmente ganhar a mesma coisa, mas ele iria se aposentar para ter uma vida mais tranquila e tal. Aí, o seu empregador virou para ele e falou assim, então, você faz um favorzinho para mim? Você construa, por favor, a sua última casa? Aí, tá bom, ele aceitou. Aí ele começou a fazer a casa, mas ele já não estava mais focado naquilo. Ele já não tinha tanto interesse. O que ele fez? Comprou material de segunda. Um dia ia, outro dia não ia. Sabe aquela coisa do aviso prévio, né? Então, ele fez uma casa absolutamente, não era nada igual a todas as outras que ele havia feito. Ele foi muito relapso na construção dessa casa. E aí, fim da construção da casa, ele foi entregar ao seu patrão, e o patrão falou assim, bom, essa casa, na verdade, é um presente para você. Ele ficou totalmente envergonhado, ficou chocado. Falei assim, meu Deus do céu, que casa é essa que eu fiz, né? Aí, é o que nos diz a mensagem, né? Agora ele teria que morar numa casa feita de qualquer maneira. E a mensagem nos chama a atenção. Isso acontece conosco, né? Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais do que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que nós criamos e vemos que estamos morando na casa que nós construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você como carpinteiro. Pense sobre a sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação, ou levanta uma parede. Construa sabiamente.
É a única vida que você construirá. Mesmo que você atualmente tenha mais um dia de vida, esse dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. Na placa da parede está escrito: a vida é um projeto de você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado das suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que você fizer hoje. Então, vamos pensar na casa que nós estamos construindo todo dia, prestar atenção, fazer o nosso melhor. Então, Kardec nos dá mais outra característica: propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são as suas consequências. Ignorância, orgulho, egoísmo. Faz lembrar aquela história, né? Aquele milionário, um grande empresário, foi visitar o Chico. Chegando lá, ele disse: Chico, olha, eu tenho tudo, eu sou um homem rico, moro numa casa maravilhosa, nunca me faltou nada, tenho os filhos lindos, mas eu não me sinto feliz. Está faltando alguma coisa. E ele tinha ido, crente que Chico ia dar um passe nele, ia falar alguma coisa, dar uma mensagem. Cristo só falou o seguinte: o que está te faltando é a alegria dos outros. É isso. Porque quando nós somos egoístas, né, o que nos falta é a alegria dos outros. E certamente nós não podemos ser felizes quando falta a alegria dos outros. Continuando, Kardec dá outra característica: eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Intuição de Deus, nós intuímos, mas nós não chegamos a compreender Deus. Tá? Então, quão difícil para nós nessa compreensão de Deus. E tem essa historinha também da ideia de Deus, né? De um prédio onde moravam, né, várias pessoas, cada andar vivia uma pessoa que nunca tinha saído daquele lugar. Então, ele via a luz do sol através da vidraça da janela. Então, no primeiro andar, quem morava no primeiro andar via uma luz vermelha. O sol é vermelho. No segundo, uma cor alaranjada. O sol é laranja. No terceiro andar, uma cor amarelada. O sol é amarelo. No outro, verde. No andar seguinte, azul. No outro, anil. No outro, violeta. Mas um morador, um dia, saiu do prédio, conseguiu sair e olhou de fora e falou: ah, meu Deus, isso aí é só o espectro do arco-íris. Na verdade, o sol são todas essas cores. É a síntese de todas as cores. E é como nós compreendemos Deus, né? Um dia, nós seremos capazes de sair desse prédio e podermos ver Deus, né? E conseguirmos não apenas intuir Deus, mas compreender que Deus é a síntese de todos os seus atributos. Então, poderemos compreender Deus. E aí, né, não há necessidade de nós brigarmos tanto, né, por essa compreensão de Deus, porque nós não temos a compreensão total. Então, não se discute o que nós sabemos de Deus. Cada um entende de uma maneira diferente. Continuando, nem todos são essencialmente maus. Entre alguns há leviandade, inconsequência e malícia mais do que maldade, né? Numa passagem, né, do Evangelho, quando Pedro está comentando e reclamando dos seus companheiros, Jesus diz para ele: Pedro,
as pessoas são mais frágeis do que mais. E Pedro, então, né, naquele laboratório que Jesus fez com ele, com todos os seus discípulos, ele pôde se modificar e ser um homem diferente, não de tão pavio curto, né, como ele no princípio era. Continuando, né, outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de o fazer. E falando sobre, né, aqueles que não fazem nem o bem e o mal, né, a questão mais ou menos em cima do muro. Né? E também é uma história interessante, né, de uma moça que vai visitar Chico. E ela é uma senhora muito rica. E ela também chega com um olhar meio distante. E Chico diz para ela: minha senhora, é tão importante, né, fazer algum trabalho, porque as horas vazias são terríveis. E a gente tem aquele ditado, né? Hora vazia, né, oficina. Né? E ele conta para ela uma história dizendo que uma senhora estava com espíritos obsessores. E ela então resolveu começar a trabalhar para fazer vestidinhos, roupinhas para as crianças necessitadas. Então, quando os obsessores chegavam, ela estava lá costurando. Chegavam mais tarde, no outro dia, ela estava lá costurando. Chegava outro dia, ela estava costurando. Aí disseram: vamos desistir? Ela só fica trabalhando o dia inteiro, desistiram. E essa senhora então saiu de lá, né, e saiu de cima do muro e foi também fazer um trabalho para ajudar os outros, para não ter mais horas vazias. Né? Eu não vou falar sobre esses que se comprazem no mal, né, porque a gente tem todo dia notícia no jornal falando deles. Né, não precisamos falar deles, podemos pular essa parte. Né? Outra característica, pode aliar a inteligência, a maldade ou a malícia. São aqueles, né, que não apenas são maus, e a gente liga sempre a maldade à ignorância. A doutrina espírita faz isso, né, nos lembrando que não existem entidades perpetuamente ligadas ao mal, mas eles realmente já desenvolveram a inteligência. São muito inteligentes, mas usam para o mal. Conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados. E o pouco que sabe se confunde com as suas ideias e os preconceitos da vida corporal. Eu estou falando sobre os espíritos imperfeitos? Será que a gente está se situando nessas classificações de Kardec, nessa análise que ele faz? Né? Podem nos dar apenas noções falsas e incompletas, mas o observador atento encontra muitas vezes em suas comunicações imperfeitas a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, são aquelas mensagens, né, meio certas e meio erradas. Se você pode até pegar o que ele diz de bom, né, mas às vezes você espreme e não sai nada de bom. Né? Então, Kardec novamente fala: o caráter se revela pela sua linguagem. Né? Todo espírito que revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. E esses espíritos imperfeitos no plano espiritual, eles veem a felicidade daqueles que já estão adiante deles. E eles querem ser como eles, mas isso dá para eles, né, uma agonia, uma inveja, um ciúme, que não é o sentimento certo. Né? Porque se a gente quer chegar lá, a gente tem que, meritocracia, né? Eu vou fazer para acontecer. Então, eles se sentem com inveja e com ciúme. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão é muitas vezes mais dolorosa do que a realidade. Então, eles sofrem verdadeiramente pelos males que suportaram em vida e pelos que fizeram aos outros sofrer. E aí, então, Kardec divide esses espíritos imperfeitos dessa classe em subclasses. Primeira, décima, que são os impuros. São inclinados ao mal, esse a gente não precisa de exemplos, né? Tem os levianos, né, que são ignorantes, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros.
E até espíritos zombeteiros é muito interessante. Tem aquela historinha, né? Que estavam numa chácara, numa fazenda, um temporal danado, e estavam numa reunião espírita muito séria. E cai um raio e mata o gatinho. Aí, como todo espírita gosta de fazer, né? Vamos agora abrir o Evangelho para ver o que o Evangelho nos fala sobre isso. Aí, um daqueles que estava chefiando, né, aquela reunião, abriu o Evangelho, assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí todo mundo cai na gargalhada, né, porque realmente, se fosse um homem de bem, teria morrido com raio, né. Então, são os espíritos zombeteiros, que se aproveitam de uma situação, né, e fazem uma piada. E foi realmente interessante. Então, nessa categoria dos levianos estão os doentes, os gnomos. Eles usam uma linguagem espirituosa engraçada, mas sem profundidade. Na 8ª categoria tem os pseudo-sábios, que são presunçosos, são teimosos. Então, é preciso tomar um cuidado muito especial com a linguagem deles, porque eles podem ter uma linguagem rebuscada, mas realmente não dizem nada, não dizem coisa com coisa. Temos na 7ª os neutros, que estão aqueles em cima do muro, como nós tínhamos falado, e temos na 6ª os batedores e os perturbadores. Apego material e perturbações. Esses espíritos batedores e perturbadores ficaram muito presentes quando surgiu essa grande invasão dos espíritos, que muitos foram trazidos através dessas pancadas, né, de Hydesville, que então as pessoas que tinham mediunidade começaram a ouvir, e depois outras pessoas também, e aí isso foi então difundindo essa invasão organizada dos espíritos para nos trazer essa realidade do mundo espiritual. Né? Agora, qual é a importância desse estudo, né? O que ela tem a ver conosco? Em que ela pode nos ser útil? Nós somos aqueles espíritos encarnados na Terra, né? E a única diferença que nos distingue deles, os espíritos desencarnados, onde essa escala espírita foi produzida, é que nós estamos aqui na Terra ainda vivendo essa vida material, né? Então, esse estudo se aplica a nós. Nós também estamos nesse determinado grau dessa escala. E eu não sei se aqui tem espíritos já bons e puros, né? Mas eu me coloquei muito bem nessa coisa do espírito imperfeito. Não vou nem dizer de que sub-área eu estou, né? Porque não vale a pena. Mas aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: se Kardec colocou esses diversos degraus da escala espírita, eu vou me perguntar, será que Deus nos colocou direto nessa escala ou nós galgamos esses degraus? Né? O que vocês acham? Com certeza. Então, é a lei do progresso, de que fala a doutrina espírita e que nós realmente, né, acreditamos que nós galgamos nesses intervalos. Como a gente faz isso? Né? Voltando ao mundo, estamos no mundo espiritual, voltamos ao mundo corporal, né, tomamos corpos, reencarnamos. Então, é a grande realidade da reencarnação. E vamos agregando ao nosso psiquismo valores éticos, emoção, sentimento, moralidade, inteligência. Né? E onde eu me coloco nessa escala? Bem, vai depender do meu autoconhecimento. Eu preciso fazer essa análise, né? Onde eu estou? O que ando fazendo? Né? Será que eu já faço coisas no bem? Já tento melhorar o meu padrão vibratório no dia a dia, nessa construção dessa casa, desse carpinteiro? Ou estou distraída, não presto atenção? Né? Então, e também essa escala nos aponta para a meta. Nós seremos um dia espíritos puros, né? Então vamos chegar lá. Então não temos que focar nas nossas qualidades, né? Mas ter ainda a noção das nossas falhas, daquilo que nós precisamos consertar. E também atentar para o conjunto, né? A importância desse conjunto. Nós estamos no mesmo barco,
morando na Terra, esse planeta que nos abriga, né? E nós ainda não mudamos de classe. Nosso planeta ainda não se tornou um mundo de regeneração, mas precisa da nossa vibração, de cada um de nós, para que nós cheguemos lá, né? E valorizar, né, o trabalho no bem, né? Uma senhora perguntou para Chico, mas Chico, um prato de sopa vai resolver o problema do mundo? Chico respondeu, olha, é verdade, né, o banho não resolve a questão da higiene do mundo, mas é necessário para todos nós que tomemos todos os dias, né? E na verdade, isso, se a gente for pensar, né, o trabalho da Rocinha, muita gente diz, é uma gota no oceano. Graças a Deus. É uma gota no oceano. Então, vamos trabalhar no bem, né? Porque essa é a nossa grande chance. Mas nós vamos pensar, né, que ao trabalhar no bem, nós teremos, assim, vantagens especiais. Isso não acontece, né? Mas que eles ajudam, com toda certeza. E, certa vez, Chico contou a história sobre quando ele dava aula de evangelização, de catecismo, mas para 40 crianças. Mas o padre descobriu que ele era espírita, aí ele disse, não pode mais dar aula de catecismo. Aí ele teve que sair. Mas as crianças adoravam ele, tio Chico, queriam que ele voltasse. Aí, Chico, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como, né? Dar alimentação para essas 40 crianças, dar lanchinho na igreja. Eles têm lanchinho, tem tudo que eles querem comer, tem tudo lá. O que eu vou fazer? Então, ele se reunia com as crianças debaixo de uma árvore, né? Muito como começou, né, a nossa escola na Rocinha, debaixo, né, de uma grande árvore frondosa. E as crianças adoravam aquilo, mas ele não tinha como dar alimento àquelas crianças. E ele pedia ajuda, né? Aí um dia deu uma ventania danada, e aí alguém abriu a porta e disse, Chico, olhando as crianças debaixo da mangueira, mas o que houve? Que ventania é essa? Não, eu estou aqui dando catecismo para as crianças, mas elas não têm nada que comer, né? Vou providenciar. E outra moça também viu, e várias pessoas viram que ele estava fazendo aquilo, e passou então, ele passou a ter os lanchinhos para todas as crianças, todas as vezes que ele dava as aulas de catecismo, né? Então, que eles ajudam, eles realmente ajudam. E falando, né, sobre o saber dos espíritos, né, eu gostaria de ler, né, que está na Revista Espírita, de agosto de 1860, uma mensagem do Espírito que fala assim, que nós, quando às vezes queremos uma resposta, mas achamos que os espíritos são infalíveis. Mas eles dizem, vocês pensam que nós devemos saber tudo, que nós tudo vemos, que nós tudo prevemos. Isso é um erro. Certamente não mais estando nossa alma encerrada no corpo material, como um pássaro numa gaiola, nós podemos realmente ter os sentidos ampliados. Corrigivo, pois, da ideia de nos interrogar unicamente para saber o que se passa em tal ou qual parte do vosso globo, em relação a uma descoberta material, comercial, ou para seres advertidos do que acontecerá amanhã nos negócios políticos e industriais. Haveremos sempre de vos informar sobre o nosso estado, sobre nossa existência extracorpórea e sobre a bondade e a grandeza de Deus. Enfim, sobre tudo quanto possa servir à vossa instrução e à vossa felicidade presente e futura. Mas não nos pergunteis o que não podemos ou não devemos dizer. Então, não mais fake news dentro da doutrina espírita, né? Saberemos sempre discernir o que é falso, o que é verdadeiro, usando o nosso bom senso e o senso crítico que não pode nos abandonar, muito pelo contrário,
deve sempre nos acompanhar por sermos espíritas conscienciosos. Boa noite a todos. Boa tarde.